Revejo ainda hoje a minha mãe deitada na cama branca, a sua fisionomia de olhos compridos, o quarto cheio de gente e uma voz sumida que dizia: Maria, deixa ele engatinhar para eu ver. Pus-me a engatinhar pelo chão de tijolo. Minha mãe sorria e eu ouvi o choro convulsivo da minha tia e uma voz grossa: ela está morrendo. Menino de engenho, menino perdido, de tanta saudade me ponho a cantar. Menino de engenho, oh, menino perdido, eu faço esta canção só para te recordar. Conheci Zé Lins do Rego na antiga redação do Globo, no ano 52. Eu era um menino. Tinha publicado meu primeiro livro, Silêncio e Palavra, sobre o qual Zé Lins já tinha escrito uma crônica no jornal, que Zé Lins escrevia em 3 jornais diariamente. Mas só fui conhecê-lo pessoalmente aí. E desse dia em diante nós passamos a ter uma convivência diária até o dia de sua morte. Como todo memorialista, é uma pessoa muito obcecada pela morte. O Menino de Engenho, primeiro livro dele, publicado em 32, começa com a morte da mãe. Né? A morte da mãe, que foi o fato dominante na infância dele e que gerou, não é, praticamente o Menino de Engenho, porque da morte da mãe, e ele então foi ser educado no engenho do avô dele. Relembro teu canário, como ele cantava, teu carneirinho branco chamado Jasmim. Relembro teu avô, o teu bonito avô, teu carneirinho branco chamado Jasmim. Carlinhos, que é isso? Essa é sua tia Maria. Diziam que fora a minha mãe que antes de morrer pedira para que eu não fosse criado com meu pai. Vou falar com ele. Fiquei assim no engenho do meu avô, aos cuidados da tia Maria. Tia Galdina, olhe, esse é o filho de Clarice. Tá dizendo que é a cara da mãe. Carlinhos! Carlinhos! E era a vida dele, né? Adorava ir aos engenhos, via a tia Maria, né? Aí passávamos outra temporada nos engenhos. Ele adorava conversar com minha tia-avó. Ele perguntava muita coisa para ela. Ela ficava na cadeira de balanço, ele chamava ela de neném. Neném, neném, me conte mais, neném. Sempre olhando os álbuns de retratos antigos que minha avó tinha, e os dois ficavam horas conversando. Com a
ampliação sobre o signo da memória, da evocação, do sentido da decadência, né? da evolução, do fluir do tempo, tudo isso, de modo que ele, além de ter sido um grande narrador, ele foi um grande memorialista, de modo que na obra dele a imaginação criadora vem sempre unida à lembrança, à evocação. Foi um dos raros romancistas brasileiros com uma grande marca da infância, né? O mundo dele gira em torno da infância, que é uma coisa, aliás, muito rara no Brasil. Poucos escritores evocam a infância. Zé Cutia tá encantado. José Cutia era um comprador de ovos da Paraíba. Um pobre homem que não tinha uma gota de sangue na cara. Andava sempre de noite, talvez para melhor fazer as suas caminhadas sem sol. E por isso tinha-se na certa que ele era lobisomem. O padre olhou para trás. Quando viu, foi o bicho já querendo vir para cima dele. Aí tirou a caixinha do bolso com a hóstia consagrada e a botou. Foi quando viu o baque de um corpo todo e o gemido de um moribundo. O cavalo disparou. No outro dia encontraram com o corpo Zé Cutia desfalecido na estrada. A velha Sinhazinha não gostava de ninguém, mas Maria menina te queria tanto bem. A velha Sinhazinha não gostava de ninguém. Tinha umas preferências temporárias por certas pessoas a quem passava a fazer gentilezas com presentes e generosidades. Isto somente para fazer raiva aos outros. Depois mudava e vivia assim de uns para outros, sem que ninguém gostasse dela e sem gostar direito de ninguém. Pare com isso, Silvino. De mim nunca se aproximou, e eu mesmo fugia sempre que podia da sua proximidade. Menino de engenho, menino perdido, de tanta saudade me ponho a cantar. Menino de engenho, oh, menino perdido, eu faço esta canção só para te recordar. Meu primeiro mestre me ensinava as letras, a princípio com agrado. Aos poucos foi se aborrecendo e chegou até a gritar: menino burro. Os dias se passaram e o doutor perdia ainda mais a paciência. Certa vez passou-me a régua na cabeça, deixando um galo na testa. Caí num pranto que nem os agrados de Dona Judite deram jeito. Doutor Figueiredo gritava como um desesperado: nunca vi menino mais burro do que este. Ele parecia assim um menino disperso, um menino desatento, mas não. Aquela memória, aquela retentiva, ia guardando tudo, armazenando no seu diário interior, no seu diário íntimo. E ele transplantou tudo isso para os seus romances, que espelharam uma realidade que ele viveu. Então, o menino de engenho, o doidinho, é o próprio Zé Lins. Ele figurou nas suas obras porque ele viveu os seus personagens, ou os seus personagens o encarnaram, como que os personagens estivessem colados na sua pele. Descreve a tua aldeia e descreverás o mundo. O Zé Lins descreveu o engenho, aquela vale da Paraíba, aquelas secas, quando vinhas cheias, relampejavam nas cabeceiras, né? E aquilo lá é universal. Ele atingiu o universal pelo particular. Como Cervantes, ao fazer o Dom Quixote, ele pegou um indivíduo e fez um símbolo universal. Olha cheia! Já vem chegando o engenho do seu Lula! Olha cheia!
Menino de Engenho é o primeiro de uma série de livros sobre uma mesma paisagem humana e física, que é dos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste. Então são seis livros do Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo, Usina, Fogo Morto. E já no final da vida dele, Meus Verdes Anos, onde ele refaz esse itinerário todo. Ele sai do real e cria ficção a partir de elementos autobiográficos e ele soma, cruza esses elementos ao longo de toda essa obra, esse ciclo. Aquilo me chamou a atenção de que eu, pura e simplesmente, ao fazer a adaptação do Menino de Engenho, eu já tinha a visão dos Meus Verdes Anos. Então, eu não era um leitor de 1932 lendo aquilo pela primeira vez. Não, eu era um leitor daquele meu momento, entendeu? E esse momento era 64, 65, em que eu já tinha uma visão total da obra do Zé Lins, já falecido. Gosto de descansar os olhos nesse mundo todo de terra e cana e ver o Santa Rosa assim, até onde a vista não pode alcançar. O Pindoba vai girar a usina. É um dos melhores filmes do cinema novo. E não é um filme de engajamento político ostensivo, óbvio, né? Quer dizer, que tinha isso também, essa marca do social na literatura do Zé Lins do Rego, não era uma coisa nem dogmática, né? nem didática e nem ideológica, era uma coisa do sentimento, da emoção, né? Ele tratava o social com emoção e sentimento, e não com racionalismo, de uma receita ideológica. Desciam do sertão pela estrada, levas e levas de pobres famintos. Pela primeira vez vi a fome de perto, meninos nos ossos, mulheres desnudas e homens arrastando-se sem força. Eu me recordo dos romances dele quando era rapazinho. Foram saindo, Menino de Engenho, cada um que ia saindo, a gente ia devorando. Todos líamos os romances de Lins do Rego. E isso nos obrigou, digamos assim, a nos voltarmos para a nossa realidade. É evidente que a obra de Gilberto Freire teve o mesmo papel, né? Nos obrigou a pensar o Nordeste. E eu acho que essa dívida ninguém pode negar que nós temos para com Lins do Rego. Ele escrevia direto e em frente. Isso dava ao texto do Zé Lins uma plasticidade, um ritmo, um movimento absolutamente notável. O Zé Lins é um mestre da narrativa. Narrar é talvez o mais difícil em literatura. Zé Facajá andava com todo mundo, ensinando a todo mundo o que o mundo fez com ela. Tinha uns 12 anos quando conheci uma mulher como homem. Andava atrás dela, beirando a sua tapera, numa ânsia misturada de medo e de vergonha. Zé Facajá era a grande mundana dos cabras do Ego.